aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 16, capítulo 12, perdão, versículo 16 e 17. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17. Vamos orar por nós, nos apresente em oração, somos carinhos das nossas orações. Deus nos conceda graça. Hebreus 12, versículo 16 a 17 diz: E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Irmãos, Esaú, o filho de Isaac, irmão gêmeo de Jacó. E Esaú, ele nasceu primeiro, mesmo já havendo uma briga no ventre da sua mãe, Raquel. E ela orou a Deus para saber o que recolhiço era aquele dentro do seu ventre. E ela disse que é porque ali havia duas nações. E fez uma promessa. A promessa da primogenitura já era patriarcal, já era uma promessa patriarcal. Aquele que nascesse primeiro, primogênito da casa, ele tinha o direito da bênção da primogenitura, que é diferente da promessa a qual Deus fez a um dos filhos que ainda estavam no ventre da sua mãe. Ele disse que o menor governaria sobre o maior. Essa é uma promessa totalmente diferente da bênção da primogenitura. Então, independentemente dos dois que nascessem primeiro, eles herdariam essa promessa de que o menor governaria sobre o maior. Então, Esaú, houve naquela briga entre quem nasce primeiro, Esaú ou Jacó. E Esaú nasceu primeiro, Jacó veio agarrado ao seu calcanhar. O Jacó já demonstrava ser um menino bem ativo, né? A gente se admira dos filhos de hoje que já nascem ativos. Jacó já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Então Jacó é o menor, sobre ele repousa a promessa de governar sobre o maior. Quem ouviu essa promessa, a sua mãe, ela guardou no seu coração. E uma das coisas que o culto ele traz é uma voz de Deus, é uma palavra de Deus. E quem ouve a palavra de Deus deve guardar as promessas de Deus no seu coração. É uma coisa que Ana ouviu aquela palavra de Eli e guardou no seu coração. Nós não podemos, ou não é para esquecermos das promessas que Deus nos faz, que ela nos faz trilhar por caminhos que vamos alcançá-las. No momento em que nós desviamos ou tiramos a atenção daquilo que nós ouvimos, nós não atentamos para alcançar a promessa de Deus. Eu lembro que eu ouvi uma promessa de Deus e eu a escrevi em um panfleto que eu tinha dentro da Bíblia. A minha Bíblia, a primeira Bíblia que eu tenho, ainda hoje ela está lá em casa com o panfleto dentro. Mas nós não sabemos onde é que está não. Louvado seja o nome do Senhor. E lá está escrito uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando os tempos vinham, algumas dificuldades surgiam, eu sabia que Deus tinha feito aquela promessa. Então, era um dos argumentos que eu tinha, um dos motivos que eu tinha para crer que algo iria acontecer. Que Deus é o guardador da sua palavra. Ele disse a Jeremias que vela sobre a sua palavra para se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ouvir a promessa de Deus e guardar no coração e velar no coração, assim foi com Manoá e a sua esposa, quando ouviram a promessa de Deus sobre Sansão. Diz que eles iam ver no menino
crescendo e a promessa guardando no seu coração. Na medida em que Sansão crescia, ela sabia que ele era um nazireu de Deus. E tudo quanto o anjo a ordenou, ela guardou, porque ela velava a palavra de Deus sobre o seu coração. Então ela não se esqueceu que tinha um menino nazireu, que ela deu um menino que tinha uma promessa de Deus e que ia trazer libertação ao povo de Israel. Mesmo havendo algum percalço, alguns imprevistos, mas no coração de Manoá estava a promessa de Deus. Sansão é ungido do Senhor, Sansão é o libertador de Israel. Mesmo Sansão tendo caído, pecado, não guardado a promessa, mas no coração da sua mãe, ela sabia que havia uma promessa de Deus, e que Deus falava sobre a sua palavra, e que Sansão estava decretado por uma promessa de Deus, que ele era o libertador de Israel. E Sansão, com seus olhos furados, mas ainda com a força de Deus na sua vida, ele encosta os seus braços nas colunas e é decretada a promessa de Deus se cumprida. Ele acaba com o reino dos filisteus e decretada a libertação de Israel. Cumpriu-se a promessa de Deus. Esaú é um menino que vai crescendo e torna-se um exímio caçador. Ele gosta de caçar, mas nem tudo o que nós gostamos de fazer é superior à promessa de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Há uma promessa maior nas nossas vidas, que é a promessa de Deus, que ela é para se cumprir. Eu disse na manhã de hoje que quando Jesus desceu dos céus, ele desceu com um propósito determinado por Deus. Mas aqui eu instruí a questão do determinismo, que tudo já está determinado e predeterminado por Deus, que não há uma concessão humana para que ele se acabar. E eu destruo esse conhecimento, dizendo que no momento em que Jesus desceu do céu, já foi determinado a morrer, mas havia a doutrina do alívio-arbítrio. Quando Jesus se encontra no jardim do Getsemane, depois de orar, suar gotas de sangue, enfrentar a morte não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele disse: Pai, eu estou aqui, faça-se a tua vontade. Se Jesus tivesse recuado naquele momento, não teria se cumprido a promessa de Deus. Mas Deus sabe em quem confia as suas promessas. Ele sabe a quem pode contar na hora certa. Ele sabe quem tem um coração voltado a se arrepender. Josafá fez uma aliança sem uma orientação de Deus, mas quando ele entendeu que não era a orientação de Deus, ele se rendeu diante de Deus. Deus deu a vitória a ele novamente. Esaú torna-se um caçador, mas havia uma promessa de uma bênção para o primogênito da casa. Essa bênção, já disse que era independentemente da promessa de que o menor reinaria sobre o maior. Esaú começa a crescer, torna-se um caçador, gosta-se de caçar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E vai se distraindo ao longo da sua jornada, ele vai se distanciando, vai esquecendo do que é ser primogênito. Ele vai se esquecendo que o primogênito tem a bênção do Pai, e que é uma bênção de Deus, não é uma bênção qualquer. Uma bênção de Deus é uma bênção especial. Quando o patriarca dirigia a bênção sobre os primogênitos, era uma bênção determinada por Deus. Não era apenas uma bênção patriarcal do homem, louvado seja o nome do Senhor, mas era uma bênção determinada por um compromisso de Deus, por uma aliança de Deus. E uma aliança de Deus é uma aliança de valor. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Esaú, ao chegar um dia faminto, disse que uma das coisas que nós devemos vencer é exatamente o nosso desejo. O que faz você ter uma vida avivada ou não, o primeiro inimigo a vencer pela manhã é o seu desejo. Você só consegue consagrar quando você vence o desejo de não comer. Você só consegue orar quando você vence o desejo de, preciso ir ali na rua.
preciso resolver alguma coisa, eu preciso ir ali, eu preciso conversar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso ir acolá. Você tem que vencer essas ansiedades da sua vida, para depois ter uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não vencermos desta forma, nós não conseguimos concretizar o período de oração. E ao longo do tempo, os dias vão passando, e um dia Esaú chega muito faminto. E quem guarda a voz de Deus, ele é atento. Jacó era ensinado, ele ouvia, ele sabia que havia um valor na bênção da primogenitura. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ouvir as promessas de Deus e guardar, você um dia vai poder reivindicar: Senhor, será que está chegando o tempo de se cumprir aquela promessa? Será que eu estou entrando na brecha para receber aquela bênção? Toda vez que está perto de se cumprir algo na nossa vida, vai surgir uma tentação, tipo Jesus no deserto. Eu disse para Besaí semana atrasada, eu disse: olha, toda vez que nós estamos perto de receber uma bênção, há uma provação, há uma tentação do inimigo. E se você não vigiar sobre a palavra, sobre o que você está vivenciando, por exemplo, nós estamos vivenciando, estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Todos os dias nós pensamos: Jesus, ele pode vir. Isso é uma promessa de Deus, dentre outras promessas. Só que Esaú vai se esquecendo da bênção da primogenitura, e aquilo vai se tornando algo sem valor para ele. Não torne a palavra de Deus, a promessa de Deus, sem valor na sua vida, mas ore nesse sentido: Senhor, eu tenho uma promessa. Senhor, tu me fizeste uma promessa. Me ajude a me colocar na direção para que a tua palavra se cumpre na minha vida. Há uma promessa de Deus, há uma palavra de Deus, e eu preciso que ela se cumpra, que ela se concretize na minha vida. Então passe a orar nesse sentido, para que Deus se pouse sobre si, ou cumpra sobre si a sua promessa. Esaú torna aquela palavra sem valor, e ele diz a Jacó, quando Jacó pergunta se ele trocaria a sua bênção ou direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele disse: eu estou com fome, eu estou para morrer, do que me adianta esta promessa? Mas eu digo para você nesta noite, que uma promessa de Deus, que uma palavra de Deus sobre a nossa vida, ela vale mais do que o ouro relucente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus sobre a nossa vida, ela vale mais do que o melhor alimento que é ofertado na nossa vida. Daniel sabia desse segredo. Daniel sabia da promessa de Deus sobre a sua vida. E ele disse: Senhor, eu não vou me contaminar com os manjares, mas eu vou fazer uma aliança contigo, uma aliança com Deus. Vale mais do que uma aliança com os reis desta terra. Uma aliança com Deus vale mais do que a palavra de mil homens, porque a palavra do homem pode cair por terra na hora de um aperto, mas a palavra de Deus não cairá por terra, porque ninguém o colocará em aperto, para que ele retroceda com a sua promessa sobre a nossa vida. Não há homem nessa terra que faça Deus retroceder a sua palavra, ainda que você não seja precioso aos meus olhos, mas você é precioso aos olhos de Deus, e Ele cumprirá a sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Vele sobre a palavra de Deus sobre a sua vida, assim como Deus vela sobre a palavra deles para as nossas vidas. Velamos com a palavra do Senhor, com aquilo que ouvimos no ciclo de oração, do conjunto dos irmãos. Às vezes Deus não falou comigo na hora que as crianças se louvou,
nome do Senhor, esta palavra sobre o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esaú não guardou a promessa de Deus. E um dia chegou o dia de se dar a bênção ao primogênito. Aleluia. Talvez você não valorize muito o momento que você está aqui nesta noite, mas eu te digo que o diabo enganou o coração daquele homem rico, e lá no inferno, meu lugar de chamas, de tortura eterna, ele entendeu o valor da palavra de Deus. Mas lá também no Hades, com lágrimas, ele buscou também, ou com rogos e com súplicas, e não alcançou mais o favor de Deus. Não pôde mais, porque ele desprezou aquilo que Deus havia prometido ao ser humano, que é a salvação eterna. E aquele homem que vendeu, irmão, a sua primogenitura, que trocou a promessa de Deus sobre a sua vida, aquilo que ele desprezou e teve menos valioso do que um prato de comida. O texto que nós lemos diz que com lágrimas ele buscou, mas não achou mais lugar. Se você quiser ver isso de uma forma mais dramática, vá no livro do Gênesis, no capítulo 27. Livro do Gênesis, capítulo 27. Você vê essa história de uma forma mais dramática. O versículo 36, quando Esaú diz: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, só uma. O Senhor tem uma bênção para mim. Eu só quero uma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só quero uma bênção. A bênção da primogenitura não era várias bênçãos. Quando você vê no mesmo capítulo, Deus, aliás, Isaac abençoou na vida de Jacó, você vê aqui a bênção da primogenitura. Era uma bênção. A bênção maravilhosa. Aleluia. Não tem que ler aqui a bênção que foi dada a Jacó. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Choro aqui não foi aquele choro baixo, aquele choro linguado, não. Diz que ele levantou a sua voz. Ele sentiu naquele momento que não haveria mais nenhuma bênção para ele, e não tem como nós viver na terra sem as bênçãos de Deus. O salmista Davi disse: com certeza eu viverei na terra dos viventes, porque eu creio, eu acredito nas tuas bênçãos, eu acredito nas tuas promessas. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós cremos nas promessas de Deus. Muitas vezes, como nós cantou aqui o hino, às vezes queremos parar, mas nós cremos que há uma promessa de Deus sobre a igreja, e nós fazemos parte da igreja, nós somos membros da igreja, e sabemos que o inimigo não poderá nos tocar, porque alguém está em nós é mais forte. E se ele pudesse, ele já nos teria matado vivos, como ele fez com muitos lá no princípio. Diz que Esaú levantou a sua voz e chorou. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse: eis que a tua habitação será longe das minhas. Oh, bênção de Deus. A bênção que Isaac deu para consolar Esaú. Não queira receber um consolo, uma palavra, e achar que você está distante dos caminhos do Senhor, que está tudo bem, que vai dar tudo certo. Quem está fora dos caminhos do Senhor vai dar tudo errado no final. Não tem como dar certo.
para dizer para você: vai dar certo, está tudo bem. Não, o filho pródigo, ele caiu em si, ele teve uma oportunidade enquanto ainda estava vivo e voltou para a casa do Pai. Levado seja o nome do Senhor. Só há um caminho de vitória, de bênção, se você voltar para o caminho do Pai, porque é o lugar do próprio, lugar de descanso para a sua vida. Esaú passou vivendo uma vida de amargura, de tristeza, porque ele desprezou a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pergunto a Isaac: abençoa-me também, meu Pai. Ele disse: veio teu irmão com a sutileza e tomou a tua bênção. Aleluia. Permaneça firme na presença do Senhor. Deus em Cristo nos abençoe e nos coloque na sua presença em nome de Jesus. Não troque a promessa de Deus pelo lugar.